Meu nome é Ana e sempre fui apaixonada por lugares antigos, cheios de história. Quando herdei a casa da minha avó, em Campos de Jordão, senti que era o lugar perfeito para recomeçar. A casa era um casarão antigo, com uma arquitetura que me fascinava. Paredes de pedra, janelas enormes, assoalho de madeira que rangia a cada passo. Era como se cada canto contasse uma história. No começo, tudo parecia perfeito. A casa tinha um cheiro de madeira velha e poeira, mas também de lembranças. A biblioteca, com seus livros empoeirados, se tornou meu refúgio. O jardim, com suas roseiras selvagens, meu lugar de inspiração. Mas aos poucos, comecei a perceber que algo não estava certo. Pequenos ruídos, sussurros inaudíveis, objetos que pareciam mudar de lugar sozinhos. No meu diário, comecei a registrar cada acontecimento estranho. A porta da biblioteca que se abria sozinha, as velas que se apagavam no meio da noite, os espelhos que refletiam vultos que não estavam ali. Eu tentava racionalizar, dizendo que era apenas minha imaginação, o cansaço, a solidão da casa. Mas meu coração sabia que era mais do que isso. Uma noite, enquanto lia na biblioteca, senti um vento frio, mesmo com todas as janelas fechadas. As páginas do livro começaram a virar sozinhas, a luz da vela a tremer. Olhei ao redor, mas não vi nada. Até que um livro caiu da estante, abrindo-se em uma página com um desenho estranho, como um mapa de algum lugar dentro da casa. O medo me paralisou, mas a curiosidade me moveu. Segui o mapa e ele me levou ao sótão, um lugar escuro e empoeirado, cheio de móveis antigos cobertos por lençóis. E foi lá que o poltergeist se revelou em toda a sua força. Objetos começaram a voar, móveis a ranger, portas a bater. O chão tremia e um grito fantasmagórico ecoava pelo sótão. Eu me senti cercada por uma força invisível, aterrorizada por uma presença que queria se comunicar. As palavras no meu diário começaram a se embaralhar, as letras a dançar, como se alguém mais estivesse escrevendo junto comigo. A caneta voou pela sala, rabiscando desenhos estranhos no papel. A voz do poltergeist, que antes era um sussurro, se tornou mais forte, mais clara, como se quisesse me mostrar algo. E eu entendi que não era só uma assombração, mas uma memória, uma história que a casa estava tentando me contar. Depois daquela noite, as manifestações se tornaram mais constantes e intensas. Eu não sabia mais se estava sonhando ou acordada, se estava sã ou louca, mas percebi que não podia fugir, que não podia lutar contra aquilo. O poltergeist era parte da casa, parte da sua história, e eu, sem saber, havia sido escolhida para testemunhar, para entender. Hoje ainda moro na casa. As manifestações não cessaram, mas aprendi a conviver com elas. O poltergeist se tornou, de certa forma, parte da minha vida. Um companheiro fantasmagórico que me observa, que me guia, que me conta as histórias que a casa esconde. A Casa dos Sussurros não é apenas um lugar antigo, mas um portal para o passado, um espelho do presente, uma morada para o inexplicável. E eu, como testemunha, continuo a escrever, a registrar cada detalhe, na esperança de que um dia a casa e seu segredo possam finalmente descansar. A minha vida no colégio não era nada demais. Aulas chatas, provas difíceis, recreios repetitivos. Até que um dia, a gente resolveu fazer algo diferente. Uma dessas brincadeiras que sempre ouvimos falar, mas nunca tínhamos coragem de experimentar. A do copo. Era um grupo de amigos. Eu, Lucas, o Pedro, a Sofia, o Gabriel e a Júlia. A gente se encontrava no banheiro abandonado do colégio, um lugar velho, sujo e com cheiro de mofo. Uma noite, com um copo e uma folha de papel, com as letras do alfabeto, começamos a brincadeira. A gente não acreditava em nada daquilo, mas a gente queria era ver o que acontecia. No começo, nada aconteceu. O copo mal se movia, as letras não formavam nenhuma palavra. A gente até achou que era tudo uma bobagem, mas aí, de repente, o copo começou a se mover sozinho, cada vez mais rápido, formando palavras estranhas, com mensagens sem sentido. A gente riu, mas por dentro começamos a sentir um certo medo,
como se estivéssemos mexendo com algo que não entendíamos. As luzes do banheiro começaram a piscar, a água das torneiras a escorrer sozinha, um vento gelado a percorrer o lugar, mesmo com a porta fechada. A gente se olhava assustado, sem saber o que fazer. A brincadeira havia se transformado em algo mais, em uma presença que não éramos capazes de controlar. E foi então que o copo apontou uma mensagem para o canto do banheiro. Não estão sozinhos. Um barulho forte ecoou no banheiro, como se alguém estivesse batendo na parede. As portas dos boxes começaram a se abrir e fechar sozinhas, o espelho a refletir vultos que não estavam lá. A gente gritava, tentava fugir, mas parecia que uma força invisível nos prendia. E a gente viu, no canto do banheiro, uma figura sombria, com olhos vermelhos e brilhantes, como se fosse um espectro, uma manifestação do medo. O copo começou a girar cada vez mais rápido, a se quebrar em 1000 pedaços. Os gritos de nossos amigos se misturavam com as risadas da criatura. A gente sentia que nossas mentes estavam sendo invadidas, nossos medos sendo expostos. E o pior, a gente entendeu que aquela brincadeira não havia terminado, que aquilo não ficaria apenas nos muros do colégio. Depois daquela noite, as manifestações começaram a se espalhar pelo colégio. As salas de aula pareciam assombradas. As luzes piscavam sozinhas, objetos desapareciam. Os pesadelos nos atormentavam todas as noites, e a gente sabia que a culpa era nossa, que havíamos despertado algo que não conseguíamos controlar. Hoje ainda estudo no mesmo colégio, mas nada é como antes. Os corredores parecem mais longos, as salas de aula mais frias, as brincadeiras mais silenciosas, e de vez em quando ainda sentimos um arrepio na espinha, como se a presença daquela noite ainda estivesse por perto, nos lembrando da brincadeira que se tornou um pesadelo. Aprendemos da pior forma que nem tudo é brincadeira e que algumas portas é melhor não abrir. Meu nome é Rafael e a Bahia sempre foi parte de mim, mesmo quando estava longe. Cresci ouvindo as histórias dos meus avós, os contos de Iemanjá, as canções dos terreiros. Depois de anos vivendo em São Paulo, decidi voltar, buscando reconectar-me com minhas raízes, com a terra que pulsava em minhas veias. A cidade era a mesma, mas também diferente. As ruas de paralelepípedos, as casas coloridas, o cheiro de dendê no ar, tudo parecia mais intenso, mais vivo. Comecei a fotografar cada detalhe, cada rosto, cada canto da cidade. Mas o que realmente me fascinava era a atmosfera dos terreiros, as cerimônias, os cânticos, a conexão com o sobrenatural. Conheci Dona Luzia, uma benzedeira que parecia ter um conhecimento ancestral. Ela me contou histórias de encantamentos, de entidades que habitavam a cidade, de forças que precisavam ser respeitadas. Eu ouvia tudo com curiosidade, mas também com um certo ceticismo. Para mim, tudo não passava de folclore, de cultura popular. Uma noite, ao fotografar uma cerimônia, senti algo diferente. Uma energia estranha percorreu meu corpo, como se uma presença invisível estivesse me observando. As imagens na minha câmera começaram a distorcer, o som ambiente a se misturar com sussurros. Dona Luzia me alertou. Cuidado, Rafael. Há forças que não devem ser mexidas, sombras que não devem ser despertadas. Na noite seguinte, os pesadelos começaram. Imagens de rostos distorcidos, sombras que se moviam, vozes que sussurravam meu nome. Eu acordava suado, com o coração disparado, a sensação de que não estava sozinho no quarto. As fotos que eu tirava pareciam ganhar vida. As pessoas olhavam diretamente para mim, como se estivessem me acusando. As coisas começaram a se intensificar. Objetos se moviam sozinhos na minha casa. Velas se apagavam sem vento. O cheiro de dendê se tornava insuportável. Uma força invisível me puxava, me impedia de sair, me forçava a mergulhar mais fundo naqueles mistérios. E foi quando eu vi, na sombra do meu quarto, uma figura esguia, com olhos vermelhos e brilhantes, como se fosse uma manifestação do medo. Entendi que não era só um pesadelo, mas uma realidade assustadora. Eu havia mexido com forças que não compreendia, despertado entidades que não podiam ser controladas.
A Bahia, que antes era um lugar de encanto e beleza, havia se tornado um palco de terror, um labirinto de sombras e mistérios. Hoje, ainda fotografo a cidade, mas com outros olhos. Aprendi a respeitar a força da natureza, a sabedoria dos ancestrais, a presença do sobrenatural. A sombra do Dendê continua a pairar sobre mim, lembrando-me que há limites que não devemos ultrapassar, caminhos que não devemos trilhar, e que às vezes o passado, por mais fascinante que seja, pode nos prender em um presente de medo e incerteza. E você, já sentiu a força do sobrenatural? Já se viu preso em um mundo que não compreende? Compartilhe sua experiência, comente, inscreva-se no canal. Porque há lugares que guardam segredos, forças que esperam para ser despertadas e mistérios que só se revelam àqueles que ousam olhar para a escuridão.